Pessoal, tudo bem? Legal. Agora, boa noite, né? Como a Márcia falou, meu nome é Renan, sou coordenador de projetos de uma divisão de gestão estratégica da LEM. Vou falar um pouquinho para vocês do processo de avaliação de competências pela metodologia do mental e comportamental, que é talvez aí o nosso grande business core, é um negócio que a LEM se destacou, busca ser referência no mercado. Bom, para começar a falar de competências, é importante a gente alinhar o conceito com todos os. Lá, um corintiano chamado Scott Perry inventou um conceito para competências. Então ele disse que competência é um conhecimento, um agrupamento de conhecimentos, habilidades e atitudes correlacionadas que afetam parte do desempenho das pessoas no trabalho. Bom, conhecimento e habilidade tem a ver com saber determinada técnica e saber aplicar essa técnica. Ter conhecimento, tornar-se hábil nesse conhecimento, são duas coisas completamente distintas, né? E nós temos lá um outro fator que compõe também o significado de uma competência, que é a atitude. Para que eu consiga desenvolver a habilidade de um conhecimento adquirido, é necessário querer fazer, que talvez seja o grande gap das organizações. Pessoas muito boas tecnicamente, com um enfoque acadêmico muito forte, porque hoje esse acesso ele é globalizado, mas que não querem fazer mediante as condições que nós temos a oferecer nas empresas. Só que aí a gente precisa dividir isso aqui de forma mais didática, porque é complicado você identificar nas pessoas qual é o conhecimento delas, separando de qual é a habilidade. Isso de forma desconexa não agrega nenhum valor para a empresa. Então, unificando conhecimento mais habilidade, nós temos aqui um conjunto de competências técnicas, que são normas, idiomas, processos, máquinas, instrumentos, ferramentas, softwares. Tudo isso compõe o que nós chamamos de competência técnica. E a comportamental é o que de fato nos diferencia. Iniciativa, criatividade, flexibilidade, foco no cliente, foco nos resultados, relacionamento interpessoal, inteligência emocional. Isso aqui compõe a nossa competência comportamental, que vem por meio das nossas atitudes. Agora, há uma distinção entre o que é comportamento e o que é atitude. E às vezes nós temos uma certa dificuldade de traduzir isso para uma linguagem que todos consigam compreender. Então, primeiro desmistificar o seguinte: atitude é uma palavra que vem do grego atos, que significa pensar para agir. Comportamento é o que acontece depois que eu pensei para agir, que é o que as pessoas podem observar. Vou dar um exemplo claro para vocês. Na realidade, um exemplo não, 3 exemplos, né? Tem um profissional que trabalha lá na sua empresa, na faxina. Só que meio-dia é hora do quê? Papar, né? Hora de almoçar. O profissional lá passou e no chão que tinha à frente dele uma grande de uma poça d'água. Só que ele olhou para aquela poça d'água, olhou para o relógio dele, procurou com um radar profundo se o chefe dele estava nos arredores, falou assim: está na minha hora do almoço, meu chefe não está por aqui. Tchurim, tchurim, tchum, pulou e não limpou, né? Bom, legal. Nós de fora vimos que comportamento? Alguém que olhou para uma poça d'água, olhou para o relógio e não limpou, ok? Todo mundo compartilha? Legal. O profissional B, também da faxina, passou, olhou para a mesma poça d'água, olhou no relógio e pensou assim: passei por aqui, não limpei, ai, encheu o saco. Foi lá e limpou, puxou com o rodinho, ficou lindo, maravilhoso, o chão brilhando. O que nós vimos de fora? O comportamento dele foi. Daí veio uma terceira pessoa iluminada, carismática, especial para a nossa empresa. Olhou para aquela poça d'água, profissional C, vem da faxina. Olhou para o relógio, nós de fora vendo essa situação. E pensou assim: vou limpar que alguém pode cair e se machucar. Eu não quero dessas entendeu? E aí limpou. A grande questão que nós temos aqui é: que comportamentos aconteceram? 2. Nós vimos uma pessoa que limpou, 2 pessoas que limparam e uma pessoa que não limpou. Agora, os motivos que fizeram com que essas pessoas agissem dessa maneira foram os mesmos? Não. Então a atitude de um, qual foi? Tanto que na hora de almoço, meu chefe não está aqui, deixa para lá. E não limpou. Então a atitude foi pensar em não limpar e o comportamento foi não limpar. Segundo caso, olhou para a poça d'água, olhou para o relógio, pensou assim: meu chefe vai me dar uma bronca. Foi lá e limpou. De fora nós vimos o comportamento dele limpando,
mas o que motivou ele a ter esse comportamento foi um objetivo completamente diferente do terceiro caso. Então, segundo mito que a gente começa a quebrar aqui, porque o primeiro era, competência dá para ser mensurada. Não é possível verificar ou identificar atitudes nas pessoas. O que nós identificamos são os comportamentos observados. Agora, o que leva as pessoas a agir de determinada forma, não há ferramenta que identifique um processo de avaliação de competências. Tudo bem, gente? Legal, estou passando então. Terceiro ponto importantíssimo, avaliação de competência não é avaliação de desempenho. A avaliação de competência, ela visa o seguinte, pode entrar? Ela visa o seguinte, verificar se você como profissional tem condições para desempenhar bem a sua função por meio das suas características comportamentais e pelo domínio técnico que você tem da sua função. Então, a avaliação de competências, ela olha daqui, com o que você tem, se você pode gerar resultados no futuro. A avaliação de desempenho, ela olha para o passado. Eu vejo que resultados você gerou, que desempenho você teve. Então são semânticas distintas. Uma está voltada para o desenvolvimento, para garantir que no futuro você seja bem sucedido. A outra está voltada para a pontuação do que é que você conquistou e o que você não conquistou. Tem a ver com metas, resultados. Agora, o que nós trabalhamos é o conceito da ampliação de competências, que é a avaliação de desempenho com foco em competências. O que considero? Tenho competência técnica para exercer minha função? Sim, não ou mais ou menos? Tenho as competências comportamentais que o meu papel demanda? Sim, não ou mais ou menos? Cumpro com as metas e entrego os resultados esperados para o meu papel na empresa? Sim, não ou talvez? E por último, uma perspectiva que normalmente a gente esquece, que chama-se complexidade. O que é a complexidade? O que faz a função de um indivíduo ser mais complexa que a função de um outro indivíduo? Vou apertar a tecla SAP, porque às vezes tem muito profissional que gosta de falar bonito e tal, mas na realidade o que faz uma função ser mais complexa que a outra são as tarefas. Uma pessoa faz tarefas mais complexas, que envolvem tomada de decisão, negociação e competência não cognitiva, que é vocação, e a outra pessoa não precisa de tudo isso aí. Agora, nós checamos se as pessoas estão cumprindo com todas as suas responsabilidades. É um ponto fundamental. Vou dar um exemplo para vocês, que é muito didático, que é o exemplo do vendedor. O vendedor ele é comum na maior parte das empresas, né? Então assim, eu tenho um vendedor, gente, que olha, ele domina os produtos que a minha empresa vende, tecnicamente esse cara é perfeito. Ele tem uma técnica de negociação que é a coisa mais surpreendente do mundo. O cara é fera, tecnicamente não tem o que falar. Comportamental então nem se fala, se relaciona bem com todo mundo, é de uma cortesia com os clientes, de uma capacidade de se relacionar que eu nunca vi na vida. Legal no comportamental. Resultados então, esse cara supera todas as metas, atinge muito resultado, entrega tudo que ele pode para a empresa em termos financeiros, ótimo. Só que na parte das responsabilidades, vou contar uma coisa para vocês. A cada 15 dias, a última sexta-feira de cada quinzena, está escrito na descrição da função dele que ele tem que mandar um relatório de faturamento das peças vendidas para o departamento financeiro. Ele sempre esquece de fazer essa atribuição. E aí, se a gente olhar no ambiente micro, o impacto disso é muito pequeno. Mas se eu olhar para a empresa como um todo, eu estou falando o seguinte: quando ele vende, ele disparou o processo para alguém produzir o que vai chegar para o cliente. Então a sua empresa começou a gastar. Comprou matéria-prima, tirou algo de estoque, isso começou a gastar. Energia elétrica, funcionários. E aí, como ele esqueceu de passar para o financeiro esse relatório, que era uma responsabilidade que ele tinha, a sua empresa teve um problema no fluxo de caixa. E aí o que aconteceu? Faltou dinheiro em algum momento. A sua empresa precisou pegar empréstimo no banco porque o bolso ficou assim. E aí a margem de rentabilidade daquele produto que ele vendeu, que era de 20%, se transformou 5%.